Queridos e amados irmãos em Cristo, capítulo de número 1 do livro que leva o nome do profeta Jeremias, verso de número 5 até o verso 8, está escrito assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então eu disse: ah, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois sou ainda uma criança, em outras traduções, ou um menino. Porém o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu te ordenar falarás. Não tenha medo da tua face, pois estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o texto que tomamos como base da mensagem que será introduzida nesta noite, na qual os irmãos foram testemunhas oculares da leitura da mesma, é um texto em que vemos o chamado, o comissionamento de alguém que Deus havia confiado um ministério profético. O chamado de Jeremias é um chamado um tanto extraordinário. Por quê? Jeremias é alguém que a probabilidade dizia que não seria ninguém, dizia que nunca chegaria a ser alguém. E este profeta, quando vamos estudar a biografia do mesmo, é um profeta que nasceu em um vilarejo, um pequeno vilarejo chamado Anatote. Essa localidade geográfica distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jeremias era filho de um sacerdote pelo nome Wilquias. E esse mesmo Jeremias, na qual o seu nome significa o Senhor edifica, no sentido de exaltação, ou o Senhor lança, fazendo uma alusão ao seu chamado às nações, é alguém que até mesmo ele duvidou da sua capacitação intelecta e capacitação espiritual. Por que Jeremias duvida? Porque Jeremias é semelhante a alguém que eu estou pregando aqui nessa noite, que talvez por não ter uma boa oratória, talvez por não ter uma boa dicção, talvez por ainda não ter um curso básico em teologia, pode até pensar consigo mesmo que não é chamado, não é vocacionado, não tem ministério a ser confiado. Mas eu digo uma verdade para vocês que estão me ouvindo pregar aqui nessa noite: só de você estar aqui, presente nesta casa, diferente de muitos que neste momento está lá fora pulando o carnaval, fazendo o que o diabo gosta, só de você estar aqui presente dentro desta casa é um sinal que você não é uma obra do acaso, é um sinal que você também é alguém que foi chamado e comissionado por Deus. E talvez você pode até se perguntar: Diego, mas se eu fui chamado, por que eu ainda não estou exercendo a minha chamada ministerial? É porque Deus, Ele não força ninguém a exercer o chamado, mas Ele espera a sua atitude para assim você se apossar do chamado. Muitas das vezes nós pensamos até que Deus vai fazer uma intervenção miraculosa para assim nós começarmos a pregar. Muitas das vezes nós pensamos até que Deus vai fazer uma intervenção miraculosa para assim nós começarmos a cantar. Muitas das vezes nós podemos até pensar que Deus vai fazer uma manifestação teofânica para falar conosco. Chegou o dia, chegou a hora, este é o momento. Mas eu digo uma verdade para você: você perdeu a oportunidade de glorificar o nome de Jesus, porque desde o início da introdução da mensagem, Deus já está falando com você que Ele te chamou. Deus já está falando com você que você não é uma obra do acaso.
Deus já está falando com você que Ele confiou a você uma responsabilidade de tamanha magnitude. Só que é você que não está acreditando no potencial que Deus quer confiar a você. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, preste atenção no que eu vou dizer. Quando Jeremias é chamado, ele vai pôr à prova a sua condição social. Talvez ele vai pôr à prova a tua condição também financeira. Porque Jeremias era um sacerdote, foi chamado a profeta, e eu acredito que desde Anatote ele já começou a profetizar. Jeremias é alguém que talvez até mesmo ele via ele si próprio como um profeta insignificante, que não tem nenhum valor. Eu acredito que nos tempos de Jeremias são tempos semelhantes ao contexto atual que nós vivemos. Por quê? Porque talvez nos tempos de Jeremias fosse um tempo semelhante ao que nós vivemos, que pessoas, como eu disse aqui nessa noite, eu repito, verem as referências de homem de Deus, aquele tipo de pessoa que não fazem a obra motivado pelo amor à obra de Deus, mas motivada pelos seus interesses próprios. Aquele tipo de pessoa que só porque tem um grau de escolaridade, ou um curso em bacharel, ou porque talvez tem milhares de seguidores nas redes sociais, é o tipo de pessoa que muitas pessoas veem como referência, mas se esquece que no lugar da improbabilidade existem profetas que não foi chamado pela lógica humana, pela emoção humana, mas existem profetas que estão no anonimato, que foram chamados por Deus. E eu digo uma verdade, é esse tipo de profeta que são as verdadeiras referências. Por quê? Esse tipo de profeta é semelhante a Jeremias, não está querendo se aparecer, mas pelo contrário, está querendo se esconder, porque entendeu o tamanho da responsabilidade que ele tem sobre a tua vida. Se você é este tipo de pessoa que está correndo do chamado, se você é este tipo de pessoa que está querendo se esconder, eu tenho uma informação para te dizer: não tem como você correr, não tem como você se esconder. Se você sente esse sentimento que eu acabei de especificar para você, isso é um sinal muito grande que Deus chamou você. Isso é um sinal muito grande que Deus comissionou você. Isso é um sinal muito grande que Deus convocou você para fazer o que muitos não querem fazer, para ir onde muitos já não querem ir, para falar o que muitos já não querem falar. Jeremias sabia muito bem do tamanho da responsabilidade, e Jeremias chegou a dizer que era um menino. Talvez Jeremias estava pensando consigo mesmo: eu não tenho idade ainda para exercer a chamada. Ou quem sabe Jeremias estava vendo consigo mesmo que ele era imaturo espiritualmente e socialmente. Mas permita-me dizer uma verdade: Deus não quer saber da tua idade, Ele quer saber se você está disposto a receber o chamado. Deus não quer saber se tu tem maturidade espiritual, mas Ele está disposto a fazer com que você adquira essa maturidade espiritual. Como que você vai adquirir a maturidade espiritual? Não é no campo, não é na sua zona de comodidade, mas é no campo de guerra e de batalha que você adquire experiência sobrenatural com o Senhor, que você adquire um nível de relacionamento, de intimidade com Deus. Só que para isso, queridos e amados irmãos, é necessário a partir de hoje você deixar de fugir do chamado e atender o chamado de Deus. É necessário a partir de hoje, jovens da UMADESP, você entender que Deus não chamou você lançando sorte. Deus chamou você que desde a eternidade Ele já estava te vendo aqui na terra, porque nós sabemos muito bem que o nosso Deus é um Deus que possui o atributo da presciência. O que é a presciência, irmão Diego? Eu vou dizer para você: é o poder que Deus tem de já estar no teu futuro, vendo quem você é, vendo quem você será, a maneira que Ele vai te usar. Olha para Jeremias, até mesmo na formação de um feto dentro do útero, Deus tem participação direta. Ele vai falar com Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, percebe, tu não é obra do acaso, eu já te conheci. O que é conhecer? Relacionamento e intimidade. Então, antes de Deus te colocar no mundo, ou permitir que tu viesse no mundo, Ele já estava vendo você e mandando glória para Ele, rendendo louvor e adoração para Ele, exaltando o santo e poderoso nome dEle. Antes que você chegasse aqui nessa terra, Ele já havia te formado no ventre, e antes de tu
nascer, Ele já tinha chamado você como um profeta a nações. Então percebe-se uma coisa, querido: se Deus chamou você, o recurso Ele vai mandar, mesmo que seja recurso financeiro, mesmo que seja recurso espiritual ou recursos intelectual. Deus não vai deixar você sozinho, até porque quem te chamou não foi um homem, quem te chamou não foi um pregador, quem te chamou não foi um pastor, mas quem chamou você para servir e exercer a chamada que Ele confiou a você foi o sumo pastor. E quando Ele chama, Ele delega unção, Ele delega poder, Ele delega autoridade sobre você, para quando tu chegar diante de pessoas, tu não pregar mensagens populares, mensagem que agrada o coração do ser humano, mensagem que amassageia o ego do ser humano, mas sim para pregar mensagens impopulares. O que são mensagens impopulares? Não é mensagem que as pessoas querem ouvir, é mensagem que as pessoas precisam te ouvir, porque a mensagem que pessoas querem ouvir mexe com o ego, infla o teu ego, faz com que as pessoas se tornem soberba, autossuficiente. Mas as mensagens que Deus quer que o povo ouça e que o povo precisa de ouvir são mensagens que nós reconhecemos que nós não somos nada, que Ele é tudo na tua vida, que nós não merecemos nada, é pela graça dEle que nós temos, que nós não éramos nada, mas é Ele que tem tornado nós conhecidos para a glória e honra do santo e poderoso nome dEle, evangelizando e pregando a tua palavra. Antes de tu pôr a planta dos pés desse mundo, Deus já tinha te santificado. O que é santificar? Deus já havia separado você, Deus já havia reservado você, Deus já havia escolhido você para uma obra específica e diferente. Só que percebe-se uma coisa: com a chamada de Jeremias, vem juntamente 6 certezas. A primeira certeza de Deus: eu te conheço, Jeremias. A segunda certeza: eu te consagrei, Jeremias. A terceira certeza: eu te constituí profeta, Jeremias. A quarta certeza: Jeremias, não temas, Jeremias. A quinta certeza: eu sou contigo. A sexta certeza: eu tenho uma missão para cada um de vocês que estão presentes aqui no congresso da Alma Desp nessa noite, na qual vocês irão realizar pela minha bondade e misericórdia e pelo poder e autoridade que eu vou liberar sobre vocês. Só que para isso, queridos e amados irmãos em Cristo, vocês têm que entender uma coisa: que você não é um acidente nenhum, você é alguém que Deus formou no ventre, consagrou, santificou. Presta atenção numa coisa: Deus, Ele não erra, Ele não te colocou na terra por acaso. Antes mesmo de você já nascer, Ele já tinha um plano para a tua vida. Você não está aqui por um acidente, mas por um propósito de Deus. A pergunta que eu faço para vocês, jovens da Alma Desp, nesta noite é: vocês estão dispostos a receber, a atender o chamado de Deus sobre a tua vida? Se você está disposto a atender esse chamado, meu filho, para de correr. Se você está disposto a atender esse chamado, minha filha, para de se esconder. Se vocês estão dispostos a atender esse chamado, pelo amor de Deus, eu digo para você: usa o que tu tem. Não sabe falar direito, mas fala do jeito que tu fala. Não sabe cantar direito, mas canta do jeito que tu canta. Não sabe pregar direito, mas prega do jeito que tu prega. Só não rejeita o chamado que Deus confiou você nessa terra. Presta atenção numa coisa: o chamado, ele é pessoal. Se Deus chamou você, porque Ele já sabia quem você seria. Se Deus chamou você, porque Ele já sabia da maneira que Ele te usaria. Presta atenção: da mesma maneira que Deus chamou Jeremias pelo nome, Ele chama vocês aqui nessa noite, jovens da Alma Desp, também pelo nome. Mas vocês precisam responder quando Jesus chama você. Quando vamos olhar para a Bíblia, vamos ver Deus chamando Moisés.
Porque existia uma necessidade específica através do ministério de Moisés. Qual era a necessidade? Deus levantar Moisés como libertador do povo de Israel, que se encontrava cativo no Egito. Quando Deus chama Samuel, Ele chama por uma obra específica por causa da necessidade. Porque nos tempos de Samuel, o sumo sacerdote havia se corrompido, mas Deus levanta Samuel ainda um menino para falar o que o sumo sacerdote já não falava, para ouvir o que o sumo sacerdote já não ouvia. Quando Deus ele chama Jeremias, Ele chama Jeremias na lógica da improbabilidade de alguém que talvez não tinha status, não tinha fama, não era conhecido, vivia no anonimato, mas a obra que Deus chamou a Jeremias foi uma chamada duplicada, porque Jeremias foi profeta em Israel, Jeremias também foi profeta às nações. Quando Deus chama Saulo de Tarso, Ele chama Saulo para uma obra específica, porque nos tempos que Deus chama Saulo, era preciso alguém que tinha um conhecimento extraordinário para pregar diante de autoridades de alta hierarquia. Só que não existia ainda homens preparados e capacitados ao nível de entendimento de Saulo de Tarso. E Deus chamou Saulo para levar a palavra diante de doutores, diante de autoridades, diante dos gentios. Tu acha que é diferente no teu caso, meu filho que está me ouvindo pregar aqui nessa noite? Tu acha que é diferente no teu caso, minha filha que está me ouvindo pregar aqui nessa noite? Talvez Deus não te chamou às nações, mas de alguma maneira Ele te chamou e quer usar você. Talvez Deus não te chamou para pregar para autoridades, para homem de patente, mas de alguma maneira Ele quer usar você. Mas eu faço um pedido para você aqui, pelo amor de Deus, não rejeita o chamado não, meu irmão, não rejeita o chamado não, minha irmã. A voz de Deus está bradando através da minha boca, dizendo para pessoas que estão me ouvindo: antes que eu te formasse no ventre, meu filho, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Meu filho, você não tem que se preocupar, eu sou contigo, eu vou contigo, eu vou na frente, eu abro o caminho, eu quebro as correntes, eu tiro os espinhos. Eu só preciso que você aceite o meu chamado e vai conforme a vontade que eu tenho sobre a tua vida. Aí tem gente que questiona, mas eu ainda não tenho uma capacitação. Vou abrir um parênteses aqui rapidamente e eu já volto para dentro do texto. Quando Deus me chamou para pregar a palavra, eu tinha apenas 6 meses de convertido. Com 8 meses, eu fiz a minha primeira viagem para fora do estado para pregar a palavra. E quando eu comecei a pregar, eu só sabia contar o testemunho, porque eu não conhecia ainda a palavra. Mas Deus fez algo tão extraordinário por eu não rejeitar o chamado, que Ele me levou por essa nação e tem levado até hoje para a glória de Deus. Só que os levantes veio de quem eu menos esperava, daqueles que me davam a paz do Senhor, daqueles que sentavam do meu lado, por causa de ciúme e de inveja. Os pregadores do estado que eu resido mandavam indireta nas redes sociais dizendo: começou ontem, o que adianta andar de avião para contar testemunho? O que adianta andar de avião para falar que era ex-traficante? E certo dia eu falei comigo: Senhor, eu vou atender a última agenda desse final de semana. A partir daí eu paro de pregar, não quero saber mais de pregar. Vou estudar mais para mim voltar a pregar. Eu fui atender uma agenda na Bahia, estava decidido, essa é a última agenda. Enquanto eu estava viajando dentro do avião, eu cochilei. E neste cochilo eu ouvi uma voz, como que fosse uma voz de um trovão: vai ser 30 almas. Eu acordei assustado, falei: meu Deus, eu estou até sonhando. Quando o avião pousou, eu liguei a internet do meu celular, chegou uma mensagem de um irmão cheio do poder de Deus, lá de São Paulo, dizendo para mim desta maneira: assim te diz o Senhor, hoje eu vou fazer algo sobrenatural naquele lugar, para tu ter certeza que eu chamei você e vocacionei você. Hoje tu terás a certeza que não é para você parar, e sim é para você continuar. Cheguei naquela igreja na Bahia na qual eu fui pregar. Se eu preguei 15 minutos de palavra, foi muito. Eu me lembro que me dava um branco em mim, que eu não lembrava mais o que falava. Eu ficava com o olho fechado: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Talvez alguém se identifique. Só que na hora que eu fiz o apelo, como a voz que eu ouvi, aconteceu.
30 almas aceitaram a Jesus. Agora permita-me dizer uma verdade: e se eu não tivesse aceitado o chamado de Deus, talvez era menos 30 almas da presença lançadas ao inferno. Vou dizer uma verdade para você aqui que está me ouvindo pregar nessa noite: quando você rejeita o chamado de Deus, isso aqui é duro, você está contribuindo para que vidas vai parar no lugar de sofrimento eterno. Mas quando você não rejeita o chamado de Deus, tu está recebendo e assumindo a responsabilidade de alguém que está disposto a ir lá no reduto de Satanás, meter a mão na cara do diabo e dizer: Satanás, eu vim aqui com poder e autoridade que é no nome de Jesus, dizer para você que quem manda aqui não é você, que quem manda aqui foi Jesus Cristo que mandou vir aqui confrontar você. De que maneira? Através da palavra, dizendo o que é que Jesus liberta, falando o que é que Jesus transforma, dizendo mais o que só Ele salva e tem poder de levar para morar no céu. Jovens da Uma Desp que estão me vendo pregar e ouvindo pregar nesta noite, eu digo algo para você aqui, meu filho e minha filha: não rejeite o chamado, não rejeite a vocação divina. Deus quer usar você para salvar a tua casa, Deus quer usar você para salvar a tua família, Deus quer usar você para salvar a sua parentela, Deus quer usar você para salvar a sua vizinhança, Deus quer usar você para salvar povos de nações dessa terra. Será que alguém entende isso, pelo amor de Deus? Se tu entende esta palavra, receba um renovo e um transbordo da presença de Deus sobre a tua vida aí agora, ó. Rebandarai, amando, recandarai. Aí tem gente que talvez vai até falar: irmão Diego, mas eu não tenho nenhuma capacidade, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho nem sequer uma boa exegese. Mas sabe o que Deus diz para você aqui nessa noite? Que Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Jeremias achou que era muito jovem, Moisés já achou que não tinha palavras, mas Deus não se importa com suas desculpas, Ele se importa com sua disponibilidade, meu filho. Você está dando desculpa para o chamado de Deus, porque dizendo: eu sou muito novo, eu não tenho talento, não estou preparado. Pare de fugir do chamado. Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando disposição aqui nessa noite. Será que tem alguém disposto aqui, pelo amor de Deus? Será que tem alguém disposto aqui, pelo amor de Deus? Rebandarai, alamandarai, elabandarai, amando, recandarai. Se você está disposto, meu filho e minha filha, que está me ouvindo pregar nessa noite, receba a graça de Deus que paira sobre a tua vida neste momento, fazendo com que você tenha convicção e certeza que o Senhor está com você, que o Senhor é com você, que o Senhor chamou você, que o Senhor já delegou o que Ele quer sobre a tua vida, a unção, poder e autoridade para tu exercer aquilo que Ele confiou a você. Escuta só uma coisa: o chamado de Deus exige entrega. Responder ao chamado de Deus exige renúncia e comprometimento. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus não quer metade do teu coração, Ele quer tudo de você. Você está disposto a abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos, da sua zona de conforto, para seguir o chamado dEle? Vou perguntar mais uma vez: você está disposto a abrir mão dos teus sonhos, dos teus planos, da tua zona de conforto, para seguir o chamado de Deus? Presta atenção no que eu digo para vocês aqui nessa noite. O chamado de Deus é um convite para uma vida, não é um convite para uma vida fácil, é um convite para uma vida de propósito. Você está disposto a pagar o preço?
Você está disposto a pagar o preço da oração? Você está disposto a pagar o preço do jejum? Você está disposto a pagar o preço da abdicação? Você está disposto a pagar o preço dos prazeres momentâneos desse mundo? Você está disposto a fazer o que for preciso pelo chamado? Se você está disposto, meu filho e minha filha que está me ouvindo, pode ter certeza que você não é igual quem está lá fora, você é diferente de quem está lá fora. Pode ter certeza, você não é semelhante a quem está lá fora, você é totalmente diferente de quem está lá fora. E por você ser diferente de quem está lá fora, onde tu pisar a planta dos teus pés, tu tem que fazer a diferença. Por você ser diferente de quem está lá fora, onde tu pisar a planta dos pés, o impacto tem que sortir por causa da diferença que tu faz na localidade geográfica. Eu vou dizer uma verdade aqui nesta noite: tem muita gente que está dizendo no teu coração: lá onde eu estou, eu só faço isso porque eu estou no lugar errado. Eu digo uma verdade para você: tu faz porque tu quer, tu conversa porque tu quer, porque quem é diferente, o espaço geográfico se torna diferente, não por causa de você, mas por causa da presença do Eterno que está habitando dentro de você. Escuta só uma coisa, eu vou finalizar. Jeremias achou que era muito jovem, mas Deus disse: não temas, porque eu sou contigo. Quem estava dizendo que era com Jeremias não era um ser humano, era um ser divino, o próprio Deus. O chamado de Deus não depende da sua capacitação, depende da presença dele na sua vida. Você pode se sentir pequeno, mas o Deus que te chamou é grande. Ele não te chamou para fazer algo sozinho, Ele te chamou para fazer algo com Ele. Eu vou repetir isso daqui: Deus não te chamou, você jovem que está me ouvindo pregar aqui nessa noite, para fazer algo sozinho. Deus, Ele chama você e confirma aqui nessa noite para fazer algo junto contigo. Só que para isso, meu filho, depende de você se entregar por completo para Ele, que tu vai ver a maneira que Ele vai te usar, que tu vai ver o nível que Ele vai te levar. Sabe o que Deus me usa para dizer para você aqui nessa noite, jovenzinho? Que a partir de hoje Ele está catando na tua mão, está dizendo para você que tu não está sozinho. Lembra de quando Ele te livrou? Lembra de quando Ele arrancou você das garras da morte? Lembra de quando Ele te deu uma oportunidade? E lembra de quando Ele te prometeu que Ele chamou você e tem uma obra a realizar para você? Ele confirma aqui nessa noite, manda eu te dizer: meu filho, só vem que eu estou contigo. Meu filho, se entrega que eu estou contigo. Meu filho, não olha para A, não olha para B, não olha para o que falaram, olha somente para o chamado que eu tenho sobre você. O mundo precisa do que Deus colocou em vocês que estão me ouvindo pregar aqui nessa noite. E não há mais tempo a perder, pelo amor de Deus. Enquanto você hesita, pessoas estão perdidas. Enquanto você espera, vidas estão sendo destruídas. O chamado de Deus não pode esperar, Ele precisa de você agora. Você quer ver abundâncias no mundo? Então comece a viver o chamado de Deus na tua vida, meu filho. Não adie mais. O tempo é agora. O tempo é agora. O tempo é agora na tua vida. Agora permita confrontar você. Se insira no contexto em que está inserido Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, Ele usa justificativas, dizendo que era um menino. Talvez não tinha uma idade específica, da maneira que ele via as outras pessoas que tinham uma idade mais elevada. Só que presta atenção,
quando ele reclama, quando ele questiona, Deus começa a dizer para ele: não diga que eu sou um menino, eu sou contigo, Jeremias. Já percebeu uma coisa aqui no texto? Quando Deus começa a falar, nós vemos Jeremias se calar e não fala mais nada. Jeremias não questiona mais a Deus. Ah, se nós na atualidade não falasse, não questionasse, mas se calasse e atendesse com certeza o chamado de Deus. Nós só vamos ver Jeremias depois inserido num contexto em que ele prega mensagens duras, mensagens impopulares, mensagens de confrontos, tendo aqui sobre a vida dele uma confirmação que ele é alguém que foi chamado por Deus. Agora percebe isso uma coisa e permita-me conjecturar com vocês. Eu imagino quando Jeremias ouve Deus falar: eu sou contigo, eu te chamei a profeta, eu te santifiquei, eu já te conheci, não temas. Eu imagino Jeremias fazendo semelhante àquele louvor, pastor Gabriel Bezerra, quando o autor ou cantor canta: como dizer não ao teu chamado? Quem cantou esse louvor foi tão inspirado por Deus, minha irmã Natália, que esse louvor está fazendo uma pergunta retórica para o próprio Deus. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta quando o remetente responde ou quando ela não tem resposta. Por que está fazendo uma pergunta retórica para Deus? Porque nem Deus, Gabriel, tem resposta para essa pergunta. Como assim? O autor está dizendo: como que eu vou dizer não para o meu chamado, Senhor? Aí Deus olha: verdadeiramente não tem como dizer não. Tu não merecia estar aqui na 1/10 nessa noite. Era para tu estar agora com o nariz entupido de cocaína, com a cabeça cheia de maconha, com a pistola na cintura, sendo humilhado e ridicularizado pelo diabo. Agora eu faço uma pergunta para você: tem como dizer não ao chamado de Deus? Não tem como dizer não ao chamado de Deus, meu irmão e minha irmã, porque eu e você não merecíamos estar aqui nesta noite. Eu e você não merecíamos estar vivo aqui nessa noite. Sabe o que nós merecíamos pelo nosso próprio mérito? Está neste momento queimando no fogo do inferno. É o meu pesado, eu sei o que eu falei, mas é uma verdade. Por mérito nosso, nós merecíamos estar no fogo do inferno, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso é uma dádiva, irmão. Estamos aqui neste momento, diferente de quem está lá fora, pulando na presença do capeta. Não tem preço, irmãos. Nós estamos aqui, pode até nos chamar de doido, porque nós pulamos, porque nós rodamos, porque nós sapateamos, mas nós não pulamos na presença do diabo. Nós pulamos na presença de Deus. Nós não rodamos na presença do diabo, nós rodamos na presença de Deus. Nós não sapateamos na presença de Satanás. Nós estamos sapateando e rendendo glória e adoração é na presença do Senhor Todo-Poderoso. Quem entende isso? Quem entende isso? Quem entende isso, pelo amor de Deus? Vou concluir. Escuta só uma coisa, guarde isso daqui. Deus te chamou para algo maior do que você pode imaginar. Ele te chamou para fazer a diferença. Ele te chamou para ser luz no meio das trevas. A pergunta é: você está pronto para responder? Não importa a sua idade, o seu passado, as suas limitações, o que importa é as suas disposições. Levanta-se agora no nome de Jesus e diga: eis-me aqui. Eu convido você a se pôr de pé. Levanta-se agora no nome de Jesus e diga: eis-me aqui, Senhor Jesus. Se você está disposto a receber o chamado de Deus, vamos orar e consagrar a sua vida a Ele agora. Este pode ser o início de uma nova história na tua vida, de uma nova rotina na tua vida, de um novo rumo na tua vida. Pastores, eu vou descer aqui, permita-me no nome de Jesus. Deus está chamando pessoas específicas aqui a se lembrar
de onde Ele tirou você e onde Ele colocou você. Deus está chamando pessoas específicas aqui a se lembrar que já era para tu estar sepultado há muito tempo, mas olha onde que você está. Deus está chamando pessoas específicas aqui a se lembrar da promessa que eu fiz para você, e ela continua de pé. Rebandarai, amando, recandarai. E Deus me usa para dizer para você aqui nesta noite: não pense que eu te esqueci. Pode até o homem te esquecer, mas eu jamais vou me esquecer de você. Tu lembra da promessa que eu te fiz? Não foi assim que eu falei com você, minha filha. Eu vou usar você nessa terra de uma maneira que quando você impor as mãos, enfermidades serão curadas. Quando você impor as mãos, demônios serão expelidos. Quando você impor as mãos, a minha glória irá se manifestar. Minha filha, eu digo para você aqui nesta noite: não pense que você está esquecido. Talvez o homem não olhe para você, mas eu estou neste momento olhando e falando com você. Talvez o homem não se importa com você, mas eu digo agora na boca deste servo que eu me importo muito com você. Talvez o homem não dá nenhum crédito para você, mas eu digo aqui para você nesta noite, minha filha, além de dar crédito, eu acredito em você, eu confio em você. Para tu ver que eu estou falando com você aqui nesta noite, através da vida do meu servo que ministra sobre a tua vida, eu vou tocar você agora do alto da cabeça à planta dos pés, ó. Seja renovada com a presença do meu Santo Espírito aí, ó. Seja renovada aí, ó. Seja renovada aí, ó. Hoje eu estou desencadeando uma chamada sobre a tua vida específica. A mesma presença que está sobre ela repousa sobre a noiva nesta noite. Rebandarai, amando, recandarai. Elebandarai, amando, recandarai. Amandarai, amando, recandarai.